pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa penúltima reunião magna de 2024, né? Já que no próximo dia 26 será a nossa última reunião desse ano. No nosso 37º ano, é a reunião de número 1555, que nós vamos ter com um tema interessantíssimo, né? Que é INOCA. E como palestrante, nós vamos ter o Dr. Caio Menezes. Caio tem, além de ter sido aluno nosso, a gente está falando aqui que quantas vezes ele participou aqui como aluno, né, assistindo essas reuniões, e agora ele volta como professor. E ele tem uma série de virtudes, eu diria talvez uma das mais importantes é de ser botafoguense, né, mas de qualquer forma, ele é cardiologista do Hospital Israelita, nada mais do que do Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em coronariopatia crônica do INCOR, né, da Faculdade de Medicina da USP, médico assistente da Unidade Clínica de Aterosclerose e Coronariopatia Crônica do INCOR. Então, eu acho uma pessoa ultra qualificada para falar sobre esse tema interessante. Caio, a tela é toda sua, e como eu falei, Zé Augusto, você quer falar alguma coisa? Zé Augusto que acompanha o Caio. Não, tá ótimo, muito bem-vindo, né? Para a gente é um prazer recebê-lo e saber que você está aí em São Paulo, mas está ligado com a gente e disposto a continuar nos informando, nos trazendo novidades, nos ensinando. E a gente sabe que pode contar com você quando precisar para isso e para casos, discussão, etc. Então, é muito bom ter você por aí. Mas também seria muito bom tê-lo aqui. Vamos lá. Quem sabe um dia que o pessoal daqui não me escute falando isso, senão eu perco meu emprego, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, realmente, como o Souza falou, e Guto, quando me convidaram para isso. Eu acho que foi um desafio interessante, porque eu fui estudante da UFES e fui frequentador assíduo dessas reuniões de São Lucas na terça-feira, né? Tinha discussão de artigo, a visita na enfermaria e essa reunião magna, e por muitos anos acabei frequentando, então é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para poder discutir um tema que eu gosto muito de estudar e gosto de discutir aqui no INCOR com os nossos residentes. Vocês estão conseguindo ver minha tela compartilhada dos slides? Sim, tá bom, tá ok. Pronto, tá bom. Então, INOCA, né, é isquemia miocárdica na ausência de coronariopatia obstrutiva. E um breve histórico, em 1967, Lecoff, a partir de uma série de casos, do relato de uma série de 15 casos de mulheres entre 30 e 55 anos, foi a primeira vez que eles perceberam essa entidade de uma dor anginosa com eletrocardiograma de esforço positivo e que, quando ia para a cinecoronariografia, não era evidenciado lesão obstrutiva. Nessa época, no final da década de 60, a gente não tinha uma nomenclatura específica para isso. Só em 73 que Kemp cunhou essa expressão, que foi classicamente conhecida como síndrome X, foi no editorial no American Journal of Cardiology, que ele cunhou, que é um estudo de outros pesquisadores, ele chamou de síndrome X os pacientes que tinham alterações no eletrocardiograma de esforço e não tinham lesões obstrutivas na cinecoronariografia. Então, acho que os mais antigos aqui na reunião vão lembrar que até o início da década de 2000 a gente chamava de síndrome X esses pacientes e principalmente a gente identificava isso como um perfil de paciente do sexo feminino. E muitas vezes ficava muito na dúvida se a queixa de fato era uma queixa anginosa e a paciente era doente, ou era negligenciada essa queixa clínica da paciente e interpretava como uma dor não anginosa, como um PT, como algo supratentorial, vamos dizer assim. E falando um pouquinho de epidemiologia de angina, né, a dor anginosa é a manifestação mais comum que a gente tem de isquemia miocárdica. 112 milhões de pessoas globalmente, são dados de 2019, tinham documentação de angina, né, em queixa clínica, e a gente sabe que grande parte, até mais de 2/3 dos pacientes que são submetidos à cinecoronariografia por angina ou investigação de isquemia em testes funcionais, não tem lesões obstrutivas, né? E a gente considera lesão obstrutiva tudo aquilo que é maior que 50% de obstrução no exame anatômico. O próprio Ischemia Trial, né, o maior estudo que a gente tem em coronariopatia crônica, mostrou que dos 8.518 pacientes que foram selecionados inicialmente, cerca de 14% não tinham obstrução coronariana significativa naqueles que tinham feito o exame de angiotomografia coronária, que era o exame que
estava incluído no protocolo do estudo. O estudo WISE, que é um estudo de avaliação de isquemia em pacientes do sexo feminino, mostrou que 2/3 das mulheres no estudo não tinham lesão obstrutiva na cinecoronariografia, bem como outras estatísticas publicadas no JACC, em 2010, mostrava que 39% dos pacientes que foram enviados à cinecoronariografia nesse estudo em questão também não tinham lesões obstrutivas. O que isso demonstra? Apesar da gente ter uma epidemiologia variável, grande parte dos pacientes ser variando entre 1/3 e 2/3 dos pacientes que são submetidos a um CAT por uma queixa de angina, não tem lesão obstrutiva. E a gente percebe que a frequência é maior em mulheres do que em homens, nos diferentes estudos, nas diferentes estatísticas. Eu trouxe esse estudo aqui de 2012, né, uma coorte retrospectiva da Dinamarca, em que eles realizaram cinecoronariografia para investigação de angina do peito entre 98 e 2009, e avaliaram os pacientes sem evidência de DAC obstrutivo. Então, do pool de pacientes sintomáticos, que totalizavam mais de 11 mil pacientes, a maior parte deles eram homens, né, 6.512, 4.711 mulheres, sendo que mais da metade das mulheres não tinham coronariopatia obstrutiva, sendo que 48% delas não tinham nenhuma documentação de aterosclerose manifesta e 17 tinham algum grau de aterosclerose não obstrutiva, ou seja, variando entre 1 e 49% na cinecoronariografia. E a gente percebe que essa estatística é maior nos pacientes do sexo feminino do que nas pacientes do sexo masculino, o que corrobora os outros dados que a gente trouxe no slide anterior. E diante disso, diante dessa entidade de isquemia sem coronariopatia obstrutiva, que a Sociedade Europeia de Cardiologia, né, fez um consenso lá em 2020, foi o primeiro paper que eles endossaram o COVADS, né, que era o grupo de estudo sobre desordens vasomotoras de coronária, sobre a criação do nome INOCA e a diferenciação entre os tipos de endótipos, ou seja, quais seriam os mecanismos causais para a isquemia desses pacientes que não tinham obstrução coronariana. Então, quando a gente olha a doença coronariana, que antes a gente chamava de DAC estável, muitas vezes a gente só olhava para a placa aterosclerótica, que eu tenho 2 perfis distintos. Um perfil de uma placa estável, né? Então eu tenho uma redução do fluxo coronariano epicárdico, levando a uma isquemia de esforço e demanda, consumo e demanda de oxigênio, e essa placa aterosclerótica, que uma vez ela está estável, ela poderia ficar vulnerável, ter uma ruptura ou trombose, levando a uma síndrome coronariana aguda. Então, classicamente, gastamos muito tempo da vida da gente observando só esse fenótipo e deixando de observar os pacientes que tinham isquemia documentada, tinham clínica de angina, mas que não tinham obstrução epicárdica. E o que se viu? Que a gente tem 2 mecanismos distintos. Um era a disfunção da microcirculação e outro, uma angina vasoespástica. Lembrando que a própria angina vasoespástica, ela pode ter um vasoespasmo transitório, né, o que a gente conhece como angina de Prinzmetal, e uma vez que esse vasoespasmo seja mais prolongado, a gente pode ter até um quadro de um evento coronariano agudo, levando a um infarto do miocárdio. E talvez uma das informações mais relevantes que todo mundo tem que sair da aula aqui, dessa discussão, sabendo, é que os mecanismos diferentes de isquemia miocárdica podem ter overlap, eles podem se sobrepor. O mesmo paciente que tem doença epicárdica aterosclerótica obstrutiva, ele pode ter disfunção da microcirculação e doença vasoespástica em conjunto. E aí torna-se um desafio ainda maior para a gente diagnosticar, identificar o mecanismo e tratar. Então, como eu falei, a gênese da isquemia tem sido interpretada de uma forma diferente nos últimos 10 anos, mais ou menos. Em vez de eu olhar objetivamente só para uma angina do peito, por uma questão de obstrução fixa, a gente identifica outros fatores que podem levar a uma angina da microcirculação ou um componente vasoespástico. Então, a inflamação de baixo grau persistente, que pode tanto fazer lesão endotelial e uma disfunção microvascular, quanto a promover uma aterosclerose acelerada, ela ganhou muito mais corpo e um olhar diferenciado, né, para nós na cardiologia, assim como uma disfunção endotelial relacionada ao vasoespasmo coronariano também. Então, justamente por a gente interpretar que tem diferentes etiologias da isquemia miocárdica estável,
é que mudou-se o nome de DAC estável, focando só na aterosclerose, e passou a olhar como síndrome coronariana crônica. E até a diretriz europeia de cardiologia de síndrome coronariana crônica, ela se posiciona sobre isso, que os mecanismos principais das síndromes coronarianas crônicas, elas podem ser epicárdicos, né? Então eu posso ter alteração estrutural, desde um problema do hematoma intramural, aterosclerose, que pode ser focal ou difusa, ponte miocárdica, aneurisma de coronária, a problemas funcionais. E funcionais entraria aqui uma desregulação autonômica, uma disfunção endotelial, tá certo? Ou hiperreatividade das células musculares lisas dentro do vaso, e isso poderia levar a um espasmo epicárdico. Da mesma forma que a microcirculação pode sofrer alterações, principalmente por infiltração e fibrose perivascular, levando a um remodelamento arteriolar, e esse vaso da microcirculação tem uma dificuldade muito maior de vasodilatar, e ela pode ter uma vasoconstricção por desregulação autonômica, promovendo a maior vasoconstricção. Então, tanto a macro como a microvasculatura estão intrinsecamente ligadas na gênese da isquemia miocárdica. E quando eu olho só para a macrocirculação aqui nessa figura A, eu estou olhando muito pouco do que significa a circulação coronariana. Então, aqui é um desenho esquemático, né? A figura B, eu consigo ver, além dos grandes vasos epicárdicos, né, da coronária esquerda e direita, seus subramos, eu consigo ver toda essa malha fina de microvasos que são capazes de manter uma reserva de fluxo para aquele miocárdio, são capazes de manter uma nutrição e uma oxigenação, muitas vezes em vigência de obstrução epicárdica, certo? Então, as alterações da microcirculação, como a gente falou, elas podem ser estruturais ou funcionais, e é a partir dessa diferenciação e de eu identificar o mecanismo que eu devo tratar de forma diferente o meu paciente. Então, só estou trazendo aqui agora como endótipos da INOCA, a angina microvascular. Então, isso desde 2018 está padronizado num grupo de estudos que a gente chama de COVADS, e são critérios que a gente tem para excluir, né, identificar o que seria exatamente a angina microvascular. Então, obrigatoriamente teria que ter paciente com sintomas compatíveis com isquemia miocárdica. Isso poderia ser uma angina do peito clássica ou equivalente anginoso. Eu teria que ter uma ausência de obstrução coronária epicárdica, ou não ter estenose acima de 50%, ou na presença de estenose acima de 50%, lembrar que ela pode não ter repercussão hemodinâmica. Isso seria documentado com FFR maior que 0,80, que é o método padrão ouro que a gente tem para essa documentação. E eu preciso documentar objetivamente isquemia, né? Então, seja por uma cintilografia, seja por uma alteração perfusional, ou mesmo por uma contratilidade anormal, se eu mandar o paciente para um ecocardiograma de estresse. Então, eu tenho que ter sintoma, evidência de isquemia, e eu tenho que excluir doença epicárdica, e aí sim, para eu ter um diagnóstico confirmatório, eu preciso ter uma evidência de disfunção microvascular. E o que a gente tem de corte seria a reserva de fluxo coronariano, e os estudos mostram isso abaixo de 2, o cutoff, ou um índice de resistência da microcirculação, IMR, maior que 25. Esses são os critérios padronizados para a gente documentar uma angina microvascular. Da mesma forma que a angina vasoespástica, que é outro endótipo muito separado que a gente tem da INOCA, a gente precisa ter critérios que variam aqui entre critérios clínicos, eletrocardiográficos e anatômicos. Então, obrigatoriamente, a gente precisa estar diante de uma angina nitrato responsiva e com pelo menos uma das outras 4 características. Tem que ser uma angina em repouso, ou ter uma variação diurna da tolerância ao exercício, aquele limiar variável de angina. Uma hiperventilação pode precipitar um episódio anginoso, e bloqueadores dos canais de cálcio suprimem o episódio de angina, o que não acontece com beta-bloqueador, que pode até piorar, porque você tem uma liberação do receptor alfa, isso pode piorar, certo? Então, durante a vigência da dor, eu preciso flagrar, para documentar um componente vasoespástico, uma alteração de ST, seja um supra, um infradesnivelamento de pelo menos 0,1 mV, ou uma nova onda U negativa.
E frente a um espasmo coronariano transitório, seja ele espontâneo ou provocado, e provocado aqui a gente tem um teste basicamente com acetilcolina, que é feito muito mais em estudo do que na prática clínica, eu precisaria ter uma constricção de pelo menos 90% da luz do vaso epicárdico. E de que forma é que meu paciente que chega no ambulatório, chega no consultório de todos nós, com essa queixa de angina noturna, que acorda ele durante a noite, uma forma objetiva que eu consigo tentar documentar a isquemia naquele horário que ele não está monitorizado, seria com o uso de um Holter, por exemplo. Então, aqui na imagem vocês conseguem ver as alterações de ST e o paciente referiu no diário de sintoma, né, junto dessas alterações eletrocardiográficas, uma dor no peito transitória e autolimitada, né, e a gente tenta sempre correlacionar o horário, no início da manhã ou à noite, justamente o que bate com a epidemiologia, com a história clínica num paciente que tem componente vasoespástico. Então, se nessa hora eu não consigo mandá-lo para um cateterismo e ver a vasoconstricção, pelo menos entre história clínica e eletro, né, no caso aqui um Holter, eu tenho uma documentação de uma angina vasoespástica provável, né, possível, ela ainda não é confirmatória, porque para ser confirmado eu precisaria da união dos 3 critérios. Esse outro slide é um relato de caso que eu apresentei na SOCESP desse ano. Era uma paciente lúpica, jovem, que tinha uma aterosclerose acelerada, já tinha tido 2 eventos coronarianos prévios, já tinha angioplastado a circunflexa, o tronco para CX, e ela vinha com a dor no peito, uma angina CCS3 limitante, foi para um cateterismo cardíaco, e viu-se que ela tinha uma obstrução, uma estenose intristente, né, uma reestenose aqui no ósseo da circunflexa, dessa grande marginal. E durante o início do exame, a paciente apresentou um vasoespasmo espontâneo, então, comparando a primeira com a segunda imagem, a gente percebe uma redução da luz do diâmetro dos vasos, tanto da CX quanto da descendente anterior, que com a manipulação da corda guia isso ficou acentuado, e após a injeção de nitroglicerina intracoronária, a gente identificou que teve um retorno ao diâmetro original, ou seja, teve uma documentação objetiva de um componente de vasoespasmo grave nessa paciente, que teve dor no peito, chegou a fazer arritmia ventricular nesse momento, quando agravou o vasoespasmo. Então, o que a gente consegue documentar aqui de forma objetiva é que a mesma paciente tinha um overlap de mecanismos para a gênese da isquemia dela. Tanto ela tinha obstrução aterosclerótica na manifestação de uma reestenose intristente, com um componente de doença vasoespástica. E de que forma que a Sociedade Europeia, desde 2020, quando fez o primeiro documento, né, como sociedade, posicionando como é que a gente fazia diagnóstico e a condução terapêutica, se posicionava quanto a isso. Então, inicialmente, eu precisaria afastar, seja por uma cinecoronariografia ou até por uma angiotomografia de coronária, uma doença obstrutiva grave, certo? Então, se eu tivesse diante de pacientes com menor que 50%, eu excluía a DAC obstrutiva a partir daqui, ou se eu tenho lesões acima de 50%, eu teria que fazer um FFR ou uma outra prova isquêmica, como um IFR, um método não hiperêmico, para excluir repercussão epicárdica e hemodinâmica das lesões. E a partir da avaliação, né, que o padrão ouro, nessa época, era uma avaliação via hemodinâmica da microcirculação, todos os pacientes com suspeita mereceriam FFR, reserva de fluxo e índice de resistência microvascular. E uma vez que todos estivessem normais, o paciente não tinha disfunção da microcirculação, nas feitas que o paciente não tinha FFR positivo, mas tinha uma reserva de fluxo diminuída com a resistência aumentada, a gente documentaria que sim, uma disfunção da microcirculação presente. E o terceiro step, né, o passo 3, seria um teste de vasorreatividade, um teste provocativo com acetilcolina, que nesse teste eu procuraria clínica de dor, alteração isquêmica do eletro e uma redução de pelo menos 90% no diâmetro, no calibre do vaso. E uma vez que eu tivesse todos os 2 testes negativos, eu estaria diante de um paciente que a dor no peito dele não era cardíaca. Se eu tivesse só o teste de vasorreatividade positivo, ele poderia estar diante de um paciente com angina vasoespástica, poderia ter a disfunção da microcirculação na ausência do teste de vasorreatividade. Então, uma angina microvascular pura, ou elas poderiam coexistir no mesmo paciente.
E o que precisa também a gente saber quando eu falo de macro ou microcirculação? A implicação de cada método. Quando eu falo sobre FFR, eu estou olhando basicamente a artéria epicárdica. Então, eu estou olhando a macrocirculação do meu paciente. Já quando eu digo que ele tem um índice de resistência da microcirculação, IMR ou HMR aumentado, eu estou olhando só para a microcirculação. Então, o fato de eu ter um IMR aumentado independe do meu paciente ter doença na macrocirculação epicárdica. O FFR diminuído independe da microcirculação. Mas a reserva de fluxo é um método que avalia o global. Ela pode estar aumentada ou diminuída, levando em consideração a macro ou microcirculação. Então, aqui é só um mesmo desenho esquemático, só que agora da diretriz de 2024, que ele continua mostrando que história clínica, fator de risco, eletrocardiograma, eu tenho que estabelecer minha probabilidade pré-teste de doença aterosclerótica obstrutiva, né, que é o que a gente tem validação, e caso a gente ache que mereça continuar a investigação, eu posso partir para um paciente, para uma investigação anatômica ou funcional. E uma vez que eu tenho documentação de isquemia sem uma anatomia de obstrução, eu posso estar diante de um paciente com ANOCA, né, de angina no peito sem obstrução epicárdica, e INOCA, isquemia sem obstrução epicárdica. E aí eu posso tratar as duas e observar os sintomas, o que fica de residual do meu paciente, e eu posso pensar em persistir a minha investigação para identificar o mecanismo desses pacientes que têm sintomas refratários, né? Uma vez que fica a dica que os pacientes com teste de acetilcolina, o teste provocativo, na prática clínica, pelo menos aqui no Brasil, a gente não faz, né? Então isso é muito reservado para estudo, pela chance de complicação que esse paciente pode ter na injeção, e se ele tiver um vasoespasmo grave, ele pode inclusive evoluir com PCR, e mesmo a avaliação da microcirculação de forma invasiva acaba sendo mais caro e mais para protocolo de pesquisa. Então, um grande gap entre a evidência científica que a gente tem e a prática clínica reside aqui, que muito do que a gente tem de teoria a gente não consegue aplicar na prática de consultório. Então, diagnóstico da disfunção da microcirculação, como eu falei, é uma reserva diminuída com resistência aumentada. O padrão ouro é através de um catéter guia, como esse aqui da Abbott, tá certo? Que ele consegue, por termodiluição, fazer uma avaliação intracoronária e me dar essas medidas. Métodos alternativos, né, não invasivos que a gente tem, eu posso ter o PET, então o PET é o método padrão ouro não invasivo para reserva de fluxo, o PET não vai me mostrar o índice de resistência da microcirculação, mas ele avaliaria de forma não invasiva a reserva de fluxo, bem como o CZT SPECT, que é uma câmera especial, tá certo, de cintilografia, que infelizmente a gente não tem nem 30 no Brasil. Acho que o último congresso do departamento da SBC, eu tive a oportunidade de estar numa sessão vendo o pessoal falar, então são poucas câmeras CZT SPECT disponíveis no Brasil, que a gente poderia mandar e ter essa informação que ajudaria muito na condução clínica, mas infelizmente está muito pouco disponível na prática disseminada. Ressonância nuclear magnética com alguns protocolos, até o Doppler transtorácico, então a gente consegue na ecocardiografia transtorácica, só no território da DA, a gente consegue fazer uma inferência de uma velocidade de reserva de fluxo. É uma medida indireta, tá certo, da ecocardiografia, que estimaria se a reserva de fluxo coronariano estaria aumentada ou diminuída com base na velocidade do Doppler naquele território da descendente anterior. E hoje é muito interessante que a gente tem métodos de avaliação fisiológica coronariana pós-processamento de imagem. Então, o QFR é um método derivado do FFR, foi validado num grande estudo chinês, tem um braço do estudo agora publicado no último TCT, agora em 2024, que seria uma comparação, uma validação de será que o quanto que eu tenho de repercussão da epicárdica obstrutiva das lesões. A vantagem é que eu não preciso passar um catéter guia de UFFR, eu consigo fazer essa avaliação com base no CD do cateterismo, olhando um software específico que faz um pós-processamento de imagem. Da mesma forma que o MIEFAR, esse outro método, além de ele conseguir me dizer um FFR derivado, né, que é esse MIEFAR, ele consegue derivar também um índice de resistência da microcirculação, mostrando que posso ter um paciente com a microcirculação alterada.
E lembrar que um grande calcanhar de Aquiles hoje é que o componente vasoespástico ele só é avaliado de forma invasiva na hemodinâmica. Eu não tenho como ter um outro método não invasivo que consiga me dar a mesma informação do que um teste provocativo de acetilcolina. Estou trazendo aqui 2 casos clínicos bem breves, só para mostrar como a reserva de fluxo, esses exames que a gente tem, conseguem trazer outras informações interessantes para a gente. Aqui é um caso já publicado, tá certo? Está aqui a referência para quem quiser buscar. É uma paciente feminina, 72 anos, com desconforto torácico e dispneia aos esforços, já veio com eco de fração de ejeção preservada, um score de cálcio muito baixo, de 2, tá certo? E não tinham evidência de isquemia, né? A gente sabe o quanto que, tanto o PET quanto a cintilografia, acaba não tendo uma acurácia tão boa para predizer doença em todos os pacientes. Nenhum método, seja funcional anatômico, não é 100% sensível e específico. E a gente não percebeu na perfusão uma alteração perfusional aqui, eles não interpretaram que laudou, mas quando foi avaliada a reserva de fluxo sanguíneo miocárdico, percebeu aqui, né, e o valor, como eu tinha falado, é 2, está diminuído nos 3 territórios coronarianos, tá certo? Então, aqui na distribuição precoce, aqui mais tardia, e manteve-se isso diminuído. Então, a gente consegue documentar a disfunção da microcirculação baseado na reserva de fluxo coronariano diminuída através do PET. Da mesma forma que a SPECT, né, e aqui é um caso brasileiro, publicado aqui nos arquivos, a gente consegue ver que um paciente de 58 anos, com queixa de dispneia aos esforços, fatores de risco clássico para a doença coronariana, né, hipertenso, dislipidêmico, com história familiar precoce e positiva para a doença coronária, veio com eco de fração de ejeção preservada sem nenhuma alteração segmentar, e foi solicitada uma cintilografia com dipiridamol, né, um cintilo com estresse, nessa câmara CZT-SPECT. E a gente percebeu uma pequena área de isquemia inferolateral sem alteração segmentar. Só que percebeu-se também uma reserva de fluxo coronariano diminuída em todos os 3 territórios. Então, a gente viu que tinha uma reserva de fluxo, e lembrando novamente que a reserva de fluxo ela pode estar alterada tanto pela macro quanto pela microcirculação, e isso pode se sobrepor. Uma vez que percebeu essa dissociação entre isquemia e reserva de fluxo, foi solicitado um cateterismo, e aqui vi um padrão triarterial, e essa cintilo com muito pouca carga isquêmica, quase normal, isso pode ser o que a gente consideraria uma cintilo balanceada. Tem gente que advoga que existe e outros que não existe, né? E aí uma grande pergunta, diante de todas essas evidências de que a INOCA existe, é: será que eu documentar o mecanismo muda de forma invasiva, muda como é que o meu paciente vai perceber a doença, vai melhorar? Será que isso impacta em qualidade de vida? E foi o que o estudo Córmica mostrou. Então, foram randomizados 151 pacientes, sem DAC obstrutiva. Então, foi o grupo 1 e 1, metade foi para o grupo de intervenção, metade para o tratamento clínico padrão, e o grupo da intervenção foi investigado de forma invasiva, do ponto de vista de fisiologia coronariana, com avaliação de reserva de fluxo fracionado, reserva de fluxo coronariano e o índice de resistência microvascular, e o teste de vasorreatividade com adenosina, que poderia ter sido com acetilcolina. E o endpoint primário era a severidade de angina, baseado no questionário de angina de Seattle. E a gente percebeu que o grupo intervenção teve uma melhora do desfecho primário significativo, principalmente diante da qualidade de vida, né? Melhorou a severidade de angina. E qual é o grande insight que se tem a partir desse trial? É um trial pequeno, acho que muito mais de prova conceitual do que outra coisa, é que talvez eu identificar um mecanismo, eu trate melhor o meu paciente, e uma vez eu identificando e dando um nome à sintomatologia que ele tem, eu consiga fazê-lo comprar esse diagnóstico e aderir melhor ao tratamento. Será que os pacientes que já têm uma reserva de fluxo coronariano diminuído têm diferença prognóstica? E diferentes estudos mostram que sim, que não só para evento combinado, né, evento MACE, 3-point MACE, a gente percebe que os pacientes com reserva de fluxo maior que 2 têm uma curva livre de evento, né, uma sobrevida livre de evento maior do que quem tem reserva diminuída. Isso se vale também para a hospitalização por ICFEP. E não é só em uma estatística, a gente percebe em estatísticas diferentes. Então, essa outra casuística aqui, publicada em 2018,
separava que de 1.200 pacientes, com a maioria deles com dor no peito, isquemia documentada, né, e angina, separando a maior parte eram mulheres, sem coronariopatia obstrutiva, e quando a gente separou entre sexo, a gente viu que não tinha diferença do MACE. Então, os homens e as mulheres se comportavam iguais se eu estivesse olhando só para o sexo masculino e para o feminino. Mas quando eu separava, dicotomizava entre aqueles, independente do sexo, que tinham uma reserva de fluxo coronariano menor, eles acumulavam, com o passar do tempo, uma maior taxa de evento cardiovascular combinado. Da mesma forma que quando a gente observa os pacientes que têm aumento de pressão e enchimento, baseado na relação E' do ecocardiograma, né, que a gente consegue ver no eco, e a gente olha a reserva de fluxo, a gente ajusta, né, e a gente vê uma taxa de hospitalização muito maior por ser de fração de ejeção preservada do que aqueles que não têm nenhum nem outro aumentado, ou que tem somente um, ou a reserva diminuída sem aumento de pressão de enchimento, ou aumento de pressão de enchimento sem reserva de fluxo diminuída. Então, a coexistência dos dois mecanismos aumenta muito a piora, né? A gente vê que o paciente tem uma pior função diastólica e isso hospitaliza mais esse paciente. Será que, em termos de prognóstico, tem diferença se meu paciente ele tem algum grau de obstrução, ou seja, entre 1 e 49% de obstrução, ou se ele tem zero de aterosclerose? Alguns estudos tentaram separar o joio do trigo e mostrar se tinha diferença em número de eventos. Então, essa meta-análise publicada no European Heart Journal em 2018 foi uma meta-análise com 54 artigos, só que um viés crítico é que foi diante de uma amostra extremamente heterogênea, tanto do ponto de vista metodológico, quanto de seleção de pacientes. E os dados que a gente tem, tá certo? É que a aterosclerose não obstrutiva, ou seja, eu ter algum grau de doença aterosclerótica menor que 50%, pareceu se correlacionar com um pior prognóstico, e naqueles que a gente conseguiu documentar isquemia, pareceu se correlacionar com maior taxa de eventos, ou maior taxa de MACE. Por outro lado, outros estudos contemporâneos menores, já com avaliação funcional, aqui avaliando CZT e SPECT, né, um estudo pequeno, de 151 pacientes, eles queriam avaliar o prognóstico desses pacientes com disfunção da microcirculação e separar entre aterosclerose não obstrutiva e sem aterosclerose nenhuma. Todos foram submetidos à cinecoronariografia, foram avaliados pela índice de resistência da microcirculação e tiveram um follow-up médio de 35 meses. Nesse caso, 47% dos pacientes não tinham aterosclerose e 53% tinham algum grau de aterosclerose não obstrutiva. E no segmento do follow-up de 35 meses, não teve diferença em MACE nos dois grupos. E quando a gente separa pelo grau de estenose, se teve alguma ou outra estenose, ou nenhuma ou alguma estenose, não teve um P com significância estatística, mas o que mostra que, de fato, tem uma significância maior é quanto pior a disfunção da microcirculação documentada. Então, que a gente viu aqui pela documentação do IMR. Se eu tenho o IMR aumentado, de fato, esse paciente tem uma disfunção da microcirculação e ele se correlaciona com mais evento clínico no segmento. E de que forma é que a gente deve fazer o manejo? Além dos fatores de risco clássico, como melhorar a nutrição, prática adequada de exercício físico, controle de sobrepeso, obesidade, parar tabagismo, cuidado psicossocial com estresse, controlar a hipertensão, dislipidemia e antidiabético, além disso, tem um pilar básico de medicações antianginosas. E a gente pensa, né, que o documento da Sociedade Europeia lá de 2020, ele já falava em considerar a estatina e Ecobra para a modulação, né, do endotélio vascular, seja da macro ou da microcirculação. E quando a gente olha para os endótipos de forma separada, a angina microvascular, ela tem uma série de classes medicamentosas, desde os antianginosos padrão de base hemodinâmica, como beta-bloqueador, bloqueador de cálcio, nitrato, que não está aqui contemplado, mas entraria nicorandil, ranolazina, ivabradina e trimetazidina. Então, ranolazina e trimeta entrariam como medicações de cunho metabólico. Todas essas diferentes classes poderiam contemplar o tratamento, ser contempladas no tratamento da angina microvascular. Por outro lado, por um gênese, um mecanismo diferente, eu pensaria
na angina vasoespástica e não usar o beta-bloqueador, porque poderia provocar o vasoespasmo, e aqui sim entraria bloqueador de cálcio, nitrato e o nicorandil, que poderia ser usado nas duas situações. É a mesma publicação da anterior, só que agora uma publicação do Jack Asia, mostrando que IECA e estatina deveriam ser mandados para todo mundo, e dependendo do mecanismo do endótipo, se eu tenho uma disfunção da microcirculação documentada, uma angina microvascular ou uma vasoespástica macrovascular, dependendo da identificação do mecanismo, eu posso usar diferentes classes medicamentosas. E talvez um diagrama mais bem colocado da última diretriz, do último guideline europeu de síndrome coronariana crônica, foi essa forma em diagrama, que eu posso usar múltiplas combinações para os meus pacientes para o controle de angina. Então, não devo olhar mais com medicações de primeira, segunda, terceira linha, e sim um conceito que a gente traz da hipertensão, que diferentes combinações de diferentes medicações podem promover um efeito sinérgico do tratamento medicamentoso com baixa taxa de efeito colateral. Então, no mesmo paciente, eu posso combinar beta-bloqueador com bloqueador de canal de cálcio dihidropiridínico, com ranolazina e trimetazidina. E até fica a dica, tem uma publicação nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, do grupo aqui de angina refratária do INCOR, em que foi possível usar com segurança, uma série de casos pequenos, o uso de trimetazidina e ranolazina nos mesmos pacientes, observando também o intervalo QT, que é algo que pode estar alterado na ranolazina, e nessa série de casos, a gente não teve nenhum comprometimento em relação a isso, e teve uma melhora sintomática significativa dos pacientes que tiveram a adição, já estava em uso de uma terapia hemodinâmica tripla e trimetazidina, e tiveram a adição de ranolazina. Então, a mesma diretriz agora europeia se posiciona sobre estilo de vida, fatores de risco, considerar a estatina para todo mundo, e dependendo do mecanismo, se seria problema na vasodilatação, ou seja, de uma angina microvascular, ou problema de vasoconstricção, uma angina vasoespástica, diferentes medicações podem contemplar cada braço do tratamento. A gente fez uma revisão no final de 2022 sobre isso, né? Foi publicada na revisão na revista da SOCESP. Então, Luciana Dourado, que foi quem publicou essa série de casos do uso conjunto de trimetazidina e ranolazina, eu e o Renato Maluf aqui também na unidade, a gente teve a feliz oportunidade de fazer essa revisão. Acho que algumas coisas mudaram e que a gente se coloca aqui à disposição, quem tiver interesse, quem quiser fazer algum estudo em conjunto, é um tema que a gente gosta muito aqui na nossa unidade. Tá? E para terminar, que eu não quero me alongar muito aqui, tomar o tempo de vocês, vou trazer um caso clínico extremamente interessante, e acho que desafiador, sobre um paciente que foi encaminhado para a gente do ambulatório de lípides. É um paciente de sexo masculino, de 64 anos, diagnóstico prévio de hipertensão, hipercol familiar heterozigótica, obesidade, e aqui não tinha documentação no prontuário se era obesidade grau 1, grau 2, já tinha uma insuficiência venosa periférica, um COVID em 2021 com necessidade de intubação, pré-diabetes, e não tinha história de tabagismo, e tinha uma história familiar positiva na família de dislipidemia, né, essa hipercol familiar, e doença coronariana. Ele chegou para a gente encaminhado por uma dor torácica anginosa típica, CCS2, com uma certa limitação de qualidade de vida para ele, e que melhorava espontaneamente ao repouso, né? Então, sempre desencadeado os esforços, melhorando ao repouso após 5 a 10 minutos, e também quando ele fazia uso de nitrato sublingual. Já tinha procurado algumas vezes o pronto-socorro por conta da dor, preocupado se ia infartar, como é que ia ficar. Ele chegou para a gente medicado de aspirina, estatina de alta potência, enalapril, amlodipino, atenolol e glifage, e trouxe já de exame, não tinha uma causa secundária de angina, né, um TSH, que não tinha um hipotireoidismo significativo, não tinha uma anemia importante, função renal era preservada, e em uso de estatina de alta potência, vinha com LDL de 91, né, um HDL baixo de 32, triglicéridos normais, uma glicose de jejum alterada, um diagnóstico fechado de um pré-diabetes, e aqui o que a gente acha que todo mundo merece pelo menos uma dosagem na vida de um LPA, que hoje, apesar de ainda ser um marcador de risco, que efetivamente eu não consigo mudar a história natural do paciente, porque eu não tenho nenhuma medicação específica ainda com trial aprovada para LPA,
mas tem novas perspectivas de que tem estudos que estão em andamento, talvez isso seja uma nova terapia para a gênese da doença aterosclerótica que a gente consiga combater posteriormente. Ele chegou para a gente com a PA de 134 por 84, frequência controlada de 61, sem sinal de congestão direita ou esquerda e uma ausculta cardíaca normal. Veio encaminhado também por quê? Porque ele já tinha uma cintilografia miocárdica que foi feita com dipiridamol, mostrou uma fração de ejeção preservada no repouso, uma queda discreta de 3%, mas uma isquemia significativa quando a gente vai ver em vários territórios coronarianos, né? Parede inferior, inferolateral, inferoseptal, anterior, e que teve a hipocaptação no estresse, melhorando completamente no repouso. E até algo não laudado, se a gente olhar aqui, existe uma certa dilatação na cavidade ventricular. Não está calculado aqui o TID, né? Mas a gente consegue perceber de forma qualitativa isso também. Então, será que a gente está diante de um paciente que tem uma carga isquêmica aumentada? O que eu vou fazer isso agora? Então, paciente com sintoma relativamente limitante, tinha uma fração de ejeção preservada, nada impediria que a gente pedisse uma angiotomografia de coronária, mas por disponibilidade a mais curto prazo no serviço, foi solicitado uma cinecoronariografia. E como vocês podem ver aqui na primeira imagem, injeções da coronária direita, toda uma coronária bem ectásica, sem nenhuma lesão obstrutiva, e chama atenção o fluxo lento do contraste por toda a árvore coronariana. Da mesma forma que aqui na coronária esquerda, tanto no território da circunflexa, dessa grande marginal, quanto no território da descendente anterior, a gente percebe o fluxo lento do contraste e até um contraste retido no final da injeção. Então, o que eu tenho de fato até aqui? Esse é o paciente do dia a dia. É um paciente que chega com a clínica de angina clássica, um exame de uma prova funcional, tá certo? Ele vem sendo tratado como um paciente que por uma resposta de uma doença aterosclerótica epicárdica, que quando a gente viu a circulação coronariana e foi para um cateterismo, poderia ter sido para uma angiotomografia, eu excluí a obstrução epicárdica. Então, será que aqui, de fato, eu estou diante de um paciente com INOCA? E muitas vezes o diagnóstico, por uma questão de disponibilidade, ele é presuntivo, não é confirmatório. Mas eu fui persistente e eu consegui cavar com alguns colegas mais ricos do que a gente clínico, e uma avaliação, como eu falei, do MIFAR, tá certo? Então, por um software de pós-processamento de imagem, a gente consegue calcular esse MIFR, é o mesmo valor do FFR, então a gente vê ao longo da distribuição da artéria epicárdica, se eu tenho alguma repercussão hemodinâmica da coronária epicárdica, e ele veio aqui como 0,99, ou seja, maior que 0,8 é negativo, e a MR, a resistência da microcirculação, o corte do software é 250. Então, eu percebo que quando eu avaliei a DA, não tem obstrução epicárdica e tem uma microcirculação disfuncional. Da mesma forma, na circunflexa, o MIFR normal, mas a resistência da microcirculação aumentada. E na coronária direita, a mesma coisa. MIFR normal, com a resistência da microcirculação aumentada. Então, aqui, de fato, a gente está com a hipótese diagnóstica. Estamos diante de um paciente com INOCA, com clínica de angina, prova isquêmica positiva, CAT sem lesão obstrutiva, e, finalmente, a gente tem uma documentação objetiva de disfunção da microcirculação, com a resistência da microcirculação acima de 250 nos 3 territórios coronarianos. E, de novo, de uma forma não invasiva, a gente não consegue afastar um componente vasospástico. Mas, diante disso, qual foi a nossa conduta? Estimar, né, um paciente de alto risco cardiovascular, independente disso, quando a gente estima nas calculadoras de risco, então ele precisa ter uma meta de PA menor que 130 por 80, associar um ezetimibe, porque mesmo diante de estatina de alta potência, ele tinha um LDL colesterol acima de 70 mg por decilitro, suspender a aspirina, porque aqui, diante de um paciente em prevenção primária, sem coronariopatia obstrutiva, a gente não tem indicação de deixar aspirina, e pensamos em associar trimetazidina aqui na formulação de liberação prolongada, uma vez ao dia, tanto pensando em melhora da adesão, né, para o controle antianginoso melhor para esse paciente. E o isordil de resgate, frente às crises de angina, que se o tratamento basal for insatisfatório, ele pode fazer uso desse nitrato de resgate. E, obviamente, uma coisa que a gente faz muito pouco na prática clínica, que a gente tem que não ter
negligência diante do nosso paciente é encaminhá-lo para um serviço de reabilitação cardiovascular. E diante desse paciente que também tinha esse grau de obesidade, objetivar uma perda de peso de forma significativa. Então, acho que de mensagens finais para casa aqui, né, preciso lembrar que a angina se correlaciona a uma perda de qualidade de vida, que muitas vezes a gente negligencia o diagnóstico de INOCA, seja porque ela é mais comum em mulheres, existe um preconceito muito grande da sociedade médica, inclusive disso, e outras porque a gente não consegue documentar objetivamente essa disfunção da microcirculação ou vasoespasmo, e na grande maioria dos casos, o diagnóstico acaba sendo muito mais presuntivo. E que quando a gente, baseado no que a gente sabe do estudo córnico e também da vida real, uma vez que quando você consegue falar para o seu paciente, documentar o que ele tem, é mais fácil que você consiga uma boa adesão ao tratamento e aí sim você consiga uma melhora da qualidade de vida desse paciente. Lembrar que os mecanismos podem se sobrepor, inclusive com doença aterosclerótica epicárdica. Eu posso ter um paciente que tem doença epicárdica e uma microcirculação alterada, doença epicárdica e um componente vasoespástico, como aquele caso que eu mostrei do relato, né? E lembrar que essa disfunção da microcirculação, mesmo na ausência da aterosclerose, isso aumenta evento cardiovascular, seja hospitalização por ICFEP, seja MACE, né? Então, uma vez que eu identifico que eu não negligencio a queixa do meu paciente, eu identifico o mecanismo da gênese da INOCA, eu posso permitir um tratamento mais adequado e posso permitir também a melhor percepção sintomática do meu paciente e do seu diagnóstico, e assim eu tenho um melhor controle de sintoma a longo prazo, levando e agregando valor e qualidade de vida para esse doente. E para finalizar, eu queria trazer aqui só a imagem do nosso HU, da UFES, onde me formei, e aqui devo muito, tenho o maior respeito e carinho, e quem sabe um dia eu possa voltar. Obrigado pelo convite. Beleza. Ótimo, Caio. Parabéns aí pela extensa revisão, atualizadíssima, mostrando experiência prática, vivência de caso clínico, né, interagindo aí com a literatura atual. Parabéns. Eu vou fazer umas perguntas, assim, na verdade, para aprender, né? É um assunto que todo cardiologista vê, mas não, provavelmente, com essa profundidade e com essa experiência que você hoje adquiriu. Eu fico pensando assim, a gente aprendeu que angina e isquemia estava sempre ligada à doença aterosclerótica, né? E hoje a gente sabe que cada nicho, o que é angina, o que é isquemia e o que é doença aterosclerótica, não necessariamente elas estão juntas, não necessariamente elas estão fazendo parte da mesma fisiopatologia. E aí, quando eu vejo essa necessidade de uma busca pelo mecanismo de INOCA, a gente vê que é mais uma busca do mecanismo hemodinâmico para explicar a INOCA. Não sei se você está entendendo. Você faz um cateterismo, não tem uma obstrução, e a gente vai buscar a hemodinâmica. A gente vai buscar se tem vasoespasmo e se tem doença de microcirculação. Eu não sei especificamente o quanto isso, de fato, eu vou ser bem sincero, o quanto hoje, é o melhor que a gente tem para hoje, mas o quanto isso muda. Eu fiquei em dúvida no estudo córnico, que eu não conhecia, nunca li, se a questão de melhorar foi mais uma adesão, porque quando você falou, foi como se o doente, ele se convence e ele termina sendo... Talvez, a gente não tem uma evidência robusta sobre isso. É que eu acho diferente se for o mecanismo que eu trato. Por que eu estou colocando isso? Porque, primeiro, que a gente ainda não tem esse conhecimento fisiopatológico, o que é que age no aumento da resistência, o que é que age, eventualmente, no vasoespasmo e na doença obstrutiva. No fundo, a gente faz a salada lá que se propõe e tudo, mas, assim, é muito pequeno. Outra coisa que eu fico muito receio, eu vi aquele caso, fluxo lento, antigamente a gente achava que deve ter alguma coisa na microcirculação e tudo. Mas o quanto essa hemodinâmica ela não é transitória. Eu queria ouvir você, assim, o quanto eu tenho uma medida de repouso, numa situação X, o quanto isso representa. A gente vê na ICFEP, o paciente tem, às vezes, pressão capilar normal, vai para o esforço,
a CFEP aparece. Você aumenta a capilar pulmonar, você aumenta a pressão de enchimento, porque você descortinou. Então, eu fico com muito receio, assim, sobretudo quando é um método muito caro, e eu vejo pouca direção em a gente, numa taxonomia, de dizer o seguinte: essa doença microvascular ou vasoespástica, ela é aterosclerótica, ela não é aterosclerótica, porque aí eu acho que é um divisor de águas a longo prazo. Eu acho que a gente está usando uma prerrogativa de o paciente ter uma doença microvascular e a gente está usando uma prerrogativa de tratar como se fosse todos os casos fosse doença aterosclerótica, e provavelmente não é. E não deve ser mesmo. Então, você tem uma série de outros mecanismos de doença microvascular que não necessariamente tem a ver com a fisiopatologia da aterosclerose. E eu vejo assim que as diretrizes elas fazem pouco caso, eu diria, de apontar, olha, eu preciso entender se, que eu acho que aí eu preciso entender se isso de fato é uma doença aterosclerótica. Eu acho que a gente precisa avançar para perceber que aquela manifestação microvascular de fato já é aquela fisiopatologia inicial da aterosclerose. E aí sim eu preciso ser agressivo com dislipidemia, com LDL, com todos os fatores de risco e tudo. Mas eu penso que a gente vai ter casos onde o indivíduo tem uma hipertrofia, que pode estar ali silenciosamente se iniciando e que não tem nada a ver com a aterosclerose. Não, mas na verdade é isso mesmo, nem tudo tem a ver com a aterosclerose Então, mas obstrutiva, eu acho mesmo que incipiente. É porque eu acho que existe um comprometimento grande de perda de qualidade de vida dos pacientes, porque eles são sintomáticos. E aí eu acho que a identificação do mecanismo, ou minimamente a documentação da isquemia, quando a gente não consegue identificar o mecanismo, a gente consegue hoje dar um nome diferente para o que tinha antes de não é nada, essa dor esse exame é um falso positivo. Existe uma corrente hoje, alguns estudos, depois eu posso compartilhar com vocês, que interrogando, será que o teste ergométrico não tem um novo papel? Que, assim, os estudos que correlacionam o teste ergométrico alterado e avaliação da microcirculação coronária, hoje tem uma correlação muito maior. Então, muitos daqueles casos que a gente dizia que é uma dor atípica, um paciente mulher, não tem uma queixa clínica muito bem estabelecida, foi para o ergométrico, veio positivo. Não, um falso positivo, isso não é nada. Então, eu acho que essa avaliação minuciosa da microcirculação, ela permite a gente não negligenciar essas queixas destes pacientes. E quando a gente consegue documentar um mecanismo, a gênese específica daquela angina do paciente, eu consigo ajustar a terapêutica. Então, o caso que eu relatei na SOCESP, quem está até escrevendo para publicar, é justamente isso. É uma paciente lúpica, com obstrução epicárdica, com restenose intristente, e ela tem um componente de vasoespasmo. Então, essa paciente que eu precisava controlar a frequência cardíaca e outras coisas, eu não mais fiz com beta-bloqueador. Eu troquei para um diltiazem, por exemplo. Então, mudei a minha terapêutica com base naquilo que eu documentei. Se ela tem um vasoespasmo grave, eu vou ajustar minha prescrição para que eu não aumente a chance dela ter um vasoespasmo. Então, não é para todo mundo, e eu sei que até por uma questão de custo-efetividade, a gente trabalha com saúde pública, nem todo mundo vai estar diante disso. Então, mas eu acho que a mensagem principal eu não posso negligenciar a queixa clínica, e uma vez que eu consigo identificar o mecanismo, eu consigo tratar melhor. Infelizmente, eu não vou fazer isso para todo mundo. E ela não está alterada, não é por aterosclerose, é por alterações de microcirculação não ateroscleróticas. Gênese de vasodilatação, de vasoconstricção dessa microcirculação, até por alterações inflamatórias, perivasculares, que podem levar a isso. Então, um paciente com uma cardiomiopatia hipertrófica, uma estenose aórtica importante, a gente tem estudos que avaliaram microcirculação que podem estar alterados também. E isso faz parte da gênese dessas doenças, que não estão ligadas somente à aterosclerose. Então, eu fiquei assim numa dúvida, porque quando eu tenho angina e já tenho uma isquemia e tenho uma coronária normal, é nesse caso que eu fico na dúvida, o quanto eu ganho, e aí eu estou falando ganho, não é num caso, é ganho numa série de 100 contra uma série de 100. O quanto eu ganho, de fato, com a estratégia de conhecer o mecanismo fisiopatológico, se é o número, o que é que o número vai me ajudar? Porque
É nesse sentido, assim, porque, por outro lado, eu até entendo, por exemplo, de repente eu estou diante de um obeso que tem uma resistência aumentada e talvez eu precise tratar a obesidade de forma agressiva. Mas se for nesse contexto, por isso que eu falo da aterosclerose ou não, porque a minha impressão é que a literatura ainda está, aquela velha dúvida, ainda está muito focada na tero, e, por exemplo, estatina para todos é uma prova que a gente ainda está longe de entender o todo. Quando a gente coloca a estatina para esse tipo de doenças, claro que eu sei que aumenta a NO, aumenta a possibilidade de vasodilatação, tudo, mas eu acho que assim, ainda vem muita coisa de profundidade dessa disfunção endotelial, no esforço, sem ser no esforço. A gente ainda está com os métodos muito rudimentares, muito no repouso, numa situação de uma hemodinâmica invasiva. Então, eu penso que a mensagem que eu adorei, acho que tem que ser, a gente tem que aprender é que tem que confiar, e tem trabalhos no Circulation Quality Outcomes, que a qualidade de vida é tão ruim como um paciente obstrutivo, às vezes. E é pior porque a gente não identifica e não trata. A gente termina sendo muito mais econômico no tratamento desses pacientes, porque a gente não vê nada. Como eu não vejo nada, a gente dá e deixa ele lá esquecido com a dor dele, com a angina dele e tudo. Então, eu acho, a minha dúvida é o quanto o mecanismo específico de ter aumento de resistência ou reserva de fluxo alterada, o quanto isso me direciona para a droga A, B ou C, e quanto isso impacta no outcome, que seja sintomatologia, tudo. É mais nesse sentido. Mas, como conceito, eu acho que o caminho é esse. Mas eu ainda gostaria de ver um pouco mais de uma busca da doença. Qual é o mecanismo da doença? Concordo, acho que a gente tem pouca evidência sobre isso, né? O CORM, que é um estudo muito pequeno, 150 pacientes, mas uma coisa que eu acho que a diretriz europeia de coronariopatia crônica agora, que eu achei que ela foi feliz em colocar, eu até botei isso no slide, ela coloca se o paciente tem sinal, sintoma compatível, exame funcional ou anatômico, e eu excluí doença epicárdica, eu estou autorizado tranquilamente a tratá-lo como inoca. Se o paciente for refratário ao tratamento, aí é nesse caso que eu devo considerar uma avaliação da microcirculação coronariana. Então, até porque eu não consigo fazer isso para todo mundo. Então, aquele paciente que é mais refratário, e eu tive a oportunidade aqui com o Luiz, com o Golda, que tem uns 15, 20 dias, uma paciente veio encaminhada de Aracaju, já com doença epicárdica obstrutiva tratada anteriormente, e mantinha uma angina de difícil controle, já com 4 classes de antianginosos. Estava com terapia tripla hemodinâmica e trimetazidina, tá, de cunho metabólico, e mesmo assim ela vinha com isquemia documentada, fez uma ressonância com estresse em Aracaju e veio para cá para a gente poder definir. Ela acabou sendo reestudada aqui no INCOR, a gente fez essa avaliação com IMR e a gente documentou uma isquemia, que será que diante de terem feito, né, resolveu o comprometimento epicárdico, será que de fato a dor que ela tinha era isquêmica ou não? Será que aquilo ali era um falso positivo e a gente estava diante de uma queixa clínica que não era muito bem característica, e o que ela estava se queixando agora, porque era uma sintomatologia atípica? Será que o fato dela ter aquela isquemia se correlacionava à dor dela? E a gente fez esse estudo da microcirculação, que veio alterada, e a gente, até por essa evidência, ainda que pequena, de uma segurança entre a ranolazina e a trimetazidina, resolveu adicionar a ranolazina nesse sentido. E assim, são casos de exceção. Então, não é, eu acho que a mensagem para o consultório geral de todo mundo é não negligenciar o doente e saber que isso existe. Então, eu identificar que diferentes mecanismos podem levar à isquemia miocárdica. Ponto. Agora, nem todo mundo eu vou conseguir fazer a avaliação hemodinâmica invasiva, porque realmente não é para todo mundo. Acho que tem um pessoal aí... Luiz Flávio está aqui. Luiz Flávio, depois Luiz André. Vamos lá. Não, tem outro Luiz Flávio, estão os dois. Opa, boa noite, Caio. Não, tem 2 mãos levantadas aqui. Luiz Flávio primeiro, não, é porque Luiz eu André. tenho 2 entradas. Eu entro pelo celular e pelo computador para gravar, mas é o mesmo. Ah, tá. É o mesmo. Veja, Tá com o André aqui. não, mas tem Luiz André também, né? Acho que é ele. Mas veja. Tá com o Luiz André. Não é porque ele tinha visto 2 Luiz Flávios. Mas veja, parabéns, Caio, pela aula. Realmente é um tema que a gente não costuma, né, tratar muito aqui na Reunião Magna, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma aula
Eu acho que sim. A gente já teve de Minoca, mas Inoca acho que é a primeira vez, né, que eu me lembro. Mas, assim, é um tema realmente complexo, muito complicado na prática clínica. E, assim, eu vou compartilhar um pouco minha frustração com vocês em relação aos métodos. Porque o que acontece? Assim, ao método e à condução dos pacientes. Porque, veja, primeiro, não é toda dor, não é só dor típica que a gente investiga, né? Porque se a gente só investigasse a angina típica, era fácil. Então, a gente tem um quadro de angina típica, tem um teste ergométrico positivo, vai para o CAT normal, pronto, fechou. Aí a gente já pode considerar angina microvascular, INOCA, né, isquemia microvascular. Mas não é todo quadro, não é só o quadro típico que a gente investiga. Qualquer dor no peito a gente tende a investigar, típica, atípica, né, qualquer tipo de dor a gente vai investigar. Então a gente faz um teste positivo, faz um teste que dá positivo, vai para CAT. E aí fica aquela dúvida, é um teste falso positivo, né? Isso para qualquer teste. É um teste falso positivo ou é uma isquemia microvascular? Então, eu acho que essa é a maior angústia que a gente fica, né? E aí a gente acaba recorrendo a outros métodos. Só que, assim, a minha frustração em relação a isso é que todos os métodos que a gente tem, né, ressonância, cintilografia, Eco3, eles foram testados para isquemia, para doença epicárdica, para doença aterosclerótica. Então, assim, a gente está... Quando vocês pedem, por exemplo, ressonância para ver isquemia microvascular, a gente não foi treinado para isso, porque a isquemia epicárdica normalmente é uma isquemia fácil de ver, né? Localizada, ela respeita o território coronariano. Então, é aquela isquemia que o olho foi treinado para ver. Mas a isquemia microvascular, do ponto de vista de diagnóstico por análise visual, ela é muito complicada, né? Mesmo porque os exames eles têm artefatos, né? A isquemia ela tem o dark ring, a cintografia ela tem os artefatos para atenuação, o eco tem um artefato de janela, todos têm artefatos e limitações. Então, é aquele negócio, você vai procurar um negócio que é muito difícil de achar, é muito difícil de você documentar. Talvez o único caso aí que você citou, que realmente esse é fácil de documentar, porque o mecanismo é totalmente diferente, é a hipertrófica, é a cardiopatia hipertrófica. Porque esse, muitas vezes, é a isquemia localizada, ela respeita o território de maior hipertrofia e o território de fibrose. Então, esse aí é fácil de ver. A isquemia microvascular da hipertrófica é talvez a única que eu descrevo assim com segurança no meu laudo. Mas todas as outras, eu fico realmente na dúvida, porque aí você tem aquele defeito, que é um defeito tênue, um defeito que não respeita o território coronariano, que poderia ser simplesmente um artefato. E aí, muitas vezes, eu fico frustrado, e vocês muitas vezes também, porque não resolve a dúvida. Então, assim, vai para a cintilografia, vai para a ressonância. Então, esses casos, realmente, se você quiser tirar a dúvida, teria que ir para o exame, o CFR, né? Teria que ir para o CAT com um CFR. Só que, assim, se você... Aí é que eu acho que deve pesar muito a clínica. Porque se é uma jovem com dor atípica, com angina que não é limitante, você pode simplesmente assumir que é um teste falso positivo e considerar que ela tem outro tipo de dor, né? Tratar de outro tipo de dor. Agora, se é uma angina típica, né? Como muitas vezes, por exemplo, eu dou uma ressonância que não tem nada, aí o cara fala, mas a dor dela é muito típica, né? Aí realmente eu acho que não precisaria, talvez, do método. É como o Zé Augusto falou, se eu tenho uma angina realmente, que eu vejo que é angina, né, clara, e eu tenho um teste, às vezes nem precisa de teste, ela vai para o CAT sem lesão obstrutiva, você pode considerar realmente uma INOCA, entendeu? Então, assim, é só essa frustração que eu tenho compartilhar com vocês em relação aos métodos. Esses são todos os métodos. É o X3, a cintilografia e a ressonância também, que é o que eu trabalho no dia a dia. Então, fica essa dificuldade, né, realmente, de documentar isso aí. E aí eu deixo a dúvida para vocês. Como é que vocês fazem nesse caso? Todos os casos de suspeita de INOCA, vocês fazem CFR? Ou vocês acabam, muitos casos, assumindo que realmente é microvascular e trata dessa forma? A maior parte dos casos, a imensa esmagadora maioria dos casos, a gente trata de forma presuntiva. Então, como você falou, a gente não tem isso à disposição para todo mundo, e sequer o teste de vasorreatividade, por exemplo, eu consigo fazer. Né? Porque o paciente ele pode ter uma angina da vasoespástica e não ter disfunção da microcirculação. E mesmo assim ele tem INOCA e a gente não conseguir flagrar. Mas aí, baseado na história clínica, na minha probabilidade, enfim, história clínica dos métodos que eu tenho à disposição, eu tratar clinicamente da melhor forma que eu tenho. Agora, naqueles casos que são muito refratários ao tratamento, que eu não consegui, eu tenho uma alta suspeição clínica, eu identificar o mecanismo causador, é como a diretriz hoje colocou.
Eu acho que ela foi realmente feliz nisso. Eu acho que ela foi infeliz em alguns outros pontos. E aí fica outras discussões se a gente quiser fazer sobre isso. Mas em relação à Inoca, o fato de você poder tratar clinicamente e só progredir para a investigação mais invasiva da microcirculação nos casos refratários, eu acho que isso vai bem, porque a gente não consegue fazer isso de forma objetiva e disseminada para tanta gente. Agora, em relação aos métodos, quando a gente tem hoje outros métodos funcionais, né, não invasivos, como CZT SPECT ou PET, e eu conseguir aliar o fato de ter uma reserva de fluxo diminuída e eu saber que ele não tem coronariopatia obstrutiva, isso já me ajuda a documentar que ele tem uma microcirculação alterada, mesmo que eu não precise, que para ressonância, por exemplo, a gente não tenha, existem até protocolo com amônia marcada, se eu não me engano, que é justamente para avaliar a reserva de fluxo coronário. Mas se a avaliação da perfusão for algo difícil de fazer e a gente sabe que a acurácia não é igual para todos os métodos e todos os pacientes perfis clínicos que a gente tem, eu acho que pelo menos a gente conseguir, de forma não invasiva, a reserva de fluxo coronário, eu acho que isso é algo que a gente vai conseguir nos próximos anos e talvez mude um pouco essa prática clínica, sem a gente ter que ser de novo invasivo. O Caio, é perfeito a questão em relação eu acho perfeito a sua colocação aí, né, em selecionar realmente quais casos você quer ir além, né, e a fundo da investigação. E só para complementar, na ressonância a gente faz mais ou menos como a cintilografia faz, né, que é comparar o MBF no estresse, no repouso, né, é uma medida quantitativa, precisa de um software específico para calcular, e o cálculo é igual, né, menor que 2, né, ele precisa ter não deve ter um aumento maior que 2 em relação ao repouso, de estresse. É a mesma coisa, e hoje já se faz até análise de fluxo, não sei se você já ouviu falar, faz análise de fluxo do seio coronariano. Você faz o phase contrast no seio coronariano, né, pré e pós-estresse, né, para ver como é que está a washout, né, do contraste. Então, assim, quando se cria muito métodos é porque realmente a gente ainda não achou o método ideal, né? Mas assim, a gente tem esses métodos e realmente, não sei se a gente vai chegar até o ponto de isso virar prática clínica diária, né? A cintilografia tem que ter o CZT, né? É difícil, né? Não sei se todos os centros vão comprar ao longo da história, né? Mas, perfeito, gostei da sua resposta aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá, Luiz André. Luiz? Boa noite. Caio, queria te parabenizar pela aula. Muito clara, os conceitos muito bem elaborados. Esse é um tema difícil, que a gente tem muita dificuldade de conviver no dia a dia do consultório mesmo. Eu tenho alguns pacientes que eu acompanho com angina refratária e é bem complicado porque na nossa realidade aqui, até o acesso desses pacientes às medicações que você propôs aí é mais complicado. Você deve saber recentemente que a indústria farmacêutica limitou as opções de bloqueador de canal de cálcio, né? A gente não tem mais aqueles bloqueadores de canal de cálcio de liberação prolongada, né? A indústria tirou isso, então ficou para a gente só o diltiazem de comprimidinho de 3 vezes ao dia, que já piora muito a adesão dos pacientes. Mas eu queria te fazer 2 perguntas que envolvem, assim, que eu acho que a maioria desses pacientes são pacientes que vão conviver com o sintoma por muito tempo, né? É um tratamento que dura a vida toda, né? A gente pode dizer assim. E vocês têm no ambulatório aí, no serviço de vocês, tem algum apoio da psicologia? Vocês usam alguma técnica para conversar com esses pacientes? Porque já que eles têm que conviver com a doença que aparentemente não tem causa, mas que repercute na vida deles, na qualidade de vida deles. Como é que eles encaram isso? Como é que vocês ajudam eles a encarar essa situação? Se tem algum tipo de apoio psicológico que vocês podem fornecer no serviço, para eles poderem conviver com uma doença que não vai embora, né? Que limita o dia a dia deles, na maioria das vezes. E a segunda coisa é como é que você vê aí o papel da reabilitação, né? Você comentou lá naquele último caso, se vocês utilizam o teste ergométrico ou o teste cardiopulmonar de esforço para avaliar esses pacientes de forma mais objetiva no intuito assim de estabelecer qual é o limiar de angina desse paciente. Ele consegue chegar até esse ponto e daí por diante ele não consegue, então ele vai a partir daí
começar a treinar em cima disso, alcançar tal frequência cardíaca para poder induzir até um recondicionamento, sei lá, o que é que ele possa fazer para melhorar a qualidade de vida dele, né? Como é que vocês trabalham esses conceitos aí no ambulatório de vocês? Parabéns mais uma vez. Bom, Luiz, obrigado pelas palavras. Eu acho que, assim, o primeiro ponto é que, como a gente está dentro de um serviço público, por mais que o INCOR seja grande e tenha notoriedade que tem dentro da cardiologia, a gente se esbarra em limitação também terapêutica, diagnóstica, assim como vários outros serviços. Então, esses pacientes que convivem cronicamente com dor, eles vão estar desde aqui no meu ambulatório de coronariopatia geral, ao ambulatório de angina refratária que a gente faz semanalmente quarta-feira. E o apoio psicossocial é algo que a gente fala e discute com o residente, a gente tem documentação da literatura sobre isso, como algo que vai impactar a qualidade de vida de forma positiva, mas que a gente não tem um backup, um serviço de backup que consiga encaminhar todos os pacientes. Então, não é por uma falta de evidência, é por uma falta de disponibilidade. Eu acho que isso a gente vai sofrer na UFES, no HU, vai sofrer em outros ambulatórios, no hospital de cirurgia, ou mesmo aqui no Instituto do Coração, a gente vai acabar sofrendo esse mesmo entrave do sistema. Isso é um ponto. O segundo ponto que você falou é, e aí a gente entra na limitação, mesmo o serviço de reabilitação, ele não consegue abarcar todos os pacientes aqui do nosso ambulatório. Então, a gente tem que selecionar bem aqueles que a gente encaminha para a reab, e a gente costuma ter uma resposta clínico-terapêutica boa desses pacientes na reabilitação, tá? Então, eu posso não conseguir resolver a angina, mas se eu conseguir diminuir o limiar e a frequência, o número de crises por semana, isso já funciona de forma extremamente significativa. Então, do ponto de vista objetivo na prática, a gente acaba orientando, até porque os pacientes eles não têm smartwatch, ele não tem um frequencímetro que ele consiga reproduzir num treino depois que ele sai do programa de reabilitação, a gente acaba tendo que falar muito mais de uma escala subjetiva de Borg, sobre o que seria uma atividade moderada, e até onde o paciente vai, qual é o limiar de dor e de atividade física, do que a gente ter uma frequência. Óbvio que para aqueles que estão no programa de reabilitação, eles vão sim ser submetidos a um teste ergométrico no mínimo, ou preferencialmente num cardiopulmonar. Mas a gente sofre essa limitação de que não tem para todos. Beleza, ótimo. Luiz, Luiz André? Tudo certo? Não, eu estava aqui prestando atenção, tentando elaborar o complemento da resposta dele. Eu trabalho com essa previsibilidade dos meus pacientes, eu tento trabalhar com isso, né? Afinal de contas, eles vão conviver com isso por muito tempo. Essa questão de tentar fazer com que eles alcancem uma determinada frequência cardíaca no treino deles. Já tive alguns pacientes aqui que a gente teve que orientar mesmo, assim, objetivamente, não só usando escala de Borg, como você falou, mas falar, ó, vamos tentar ver se você consegue na sua atividade física diária, alcançar uma frequência cardíaca ali naquele intervalo de treinamento, para poder você condicionar melhor, e isso acaba ajudando muito, entendeu? Do ponto de vista de que eles conseguem reconhecer o sintoma, quando é um sintoma assim mais controlado, se pode dizer assim, né? E saber prever, assim, ó, eu já sei que esse tipo de atividade aqui eu vou desencadear um pouco de angina, então não vou mais por ali, entendeu? Vou me limitar um pouco. Mas aí, muito obrigado, a resposta valeu a pena. Acho que aqueles pacientes que têm pelo menos seria, um smart... você trabalha num serviço estruturado, acho que seriam duas perguntas boas de se responder com trabalho, já que vocês têm uma população grande aí para investigar, né? Assim, tentar fazer um grupo que faz reabilitação, outro que não faz, ver qual é o impacto disso. Eu acho que vale a pena. E a parte psicossocial, então, tão importante quanto. Caio, e uma vez você comentou, né, de talvez um projeto com um antidepressivo, pegando o gancho aí de Luiz, alguns pacientes que eventualmente têm um componente de depressão, ou mesmo sem um componente de depressão, se já existe essa experiência aí no grupo de usar antidepressivo para esses pacientes, como até melhorando a dor, etc., limiar de dor, vocês têm, não? Não, tem alguns pacientes que, por
pensando na várias gênesis da dor, né? Não só no nosso receptor normal, o opioide, as diversas fontes de nocicepção que o paciente tem paciente que usa para modulação da dor, porque tem realmente uma dor intratável e já passou num grupo da dor, no anestésio, em outros lugares que eles acabaram entrando. Mas não existe nada de forma protocolar que esse paciente merece um antidepressivo para modulação de dor especificamente, nem nenhum estudo que eu conheça aqui da instituição, pelo menos, que randomizou um braço que recebeu contra um que não recebeu. Acho que fica até a sugestão mesmo, você já tinha dado outras vezes, para a gente tentar fazer um estudo nesse sentido. Tem uma publicação do pessoal com o Gold, que eu acho que ele foi orientador, foi de um trabalho de conclusão de residência multiprofissional, acho que de psicologia, estava para publicar esse artigo, que eram os pacientes com angina refratária, o impacto na qualidade de vida, a quantidade deles que tinham depressão, ansiedade, que já não tinha interesse. Está ouvindo? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Agora foi. Então, pacientes que já não tinham mais interesse nas atividades do próprio dia a dia e uma porcentagem significativa de pacientes que pensavam em retirar a própria vida. Então, eu acho que esse paper ainda não está publicado, a gente tinha resultado preliminar disso, mas o quanto que a gente não pode negligenciar a angina como algo que traz perda de qualidade de vida, né? E não só naquele paciente que tem uma angina refratária, que eu não sou capaz mais de propor nenhum grau de revascularização para esse doente, seja percutânea, seja cirúrgica, mas que eu não tenho nenhuma disposição de nenhum outro método terapêutico específico. Mas mesmo aquele outro que eu ainda tenho, ou que tem uma angina que a gente considera não limitante, mas mesmo a angina CCS2, eu costumo discutir muito sobre isso, que uma angina CCS2 para um paciente octogenário limitado, talvez não traga o mesmo prejuízo de qualidade de vida do para uma angina CCS2 para um paciente de 35 anos que tem HF, teve um evento prévio. São dois doentes completamente diferentes, com perspectivas de vida, objetivos de vida diferentes. Então, a gente olha muito para o CCS, eu acho que ele é perfeito para padronizar um limiar de dor e a gente saber interpretar isso interexaminador. Mas a prejuízo de qualidade de vida, isso é muito individual. Então, realmente, assim, eu acho que a gente precisa, principalmente nesses pacientes, indicar reabilitação. Não tem para todo mundo. Eu acho que estudar, como o Guto falou, ele já teve essa conversa comigo outras vezes, sobre, além do suporte psicossocial, mas tratar com antidepressivos, isso não seria uma outra linha de modulação da dor de angina refratária. Eu acho que tudo isso vai bem para ser estudado e vou levar em consideração, na próxima reunião que a gente tiver aqui do grupo, eu levo essa sugestão de vocês. Só não falo amanhã porque é feriado aqui, a gente não vai ter ambulatório. Beleza. Então tá bom, acho que não estou vendo mais ninguém com mãos levantadas, mas tenho a certeza que a sua fala despertou muito interesse. A gente está 7h30 praticamente, todo mundo atento. E muito obrigado, Caio. Venha mais vezes, participe da reunião de vez em quando o assunto te interessar, o Clube do Artigo. Ou seja, mantenha-se conectado aí com a gente. É muito bom para o grupo aqui ter você presente, viu? Muito obrigado pela sua presença, disponibilidade e pela bela aula que você proferiu. Tá bom. Okay? Eu que agradeço. Obrigado. Todo mundo sinta-se à vontade. Quem quiser entrar em contato, mandar e-mail, ligar, mandar mensagem para falar de um caso, uma discussão, qualquer outra coisa, estou extremamente à disposição. Eu vou ficar muito feliz em receber vocês. Tá certo? Um abraço a todos. Tá ótimo. Tá joia. Até logo. Até um bom feriado para vocês, turma. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Boa noite, bom feriado. Valeu. Um abraço. Boa noite.